Será que Isaías 9:6 prova que Jesus é o Deus Supremo? Muitos cristãos possuem fortes opiniões em relação à divindade de Cristo e frequentemente tendem a ignorar qualquer análise profunda sobre esse tema que aponte para uma conclusão contrária ao dogma já estabelecido. Mas eu garanto que você vai aprender alguma coisa nova sobre o texto em pauta se você assistir a esse vídeo até o final, ainda que discorde da tese aqui apresentada. Nós podemos ler esse texto na tradução ecumênica, que é uma das melhores traduções que temos em língua portuguesa. Diz assim, abre aspas, pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, a soberania repousa nos seus ombros, proclama-se o seu nome, Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Fecha aspas. Esse texto é uma profecia sobre o nascimento do Messias na Terra. Ao ler os títulos Deus forte e Pai para sempre, muitos enxergam nisso uma prova irrefutável de que Jesus é o Deus supremo e eterno, parte de uma trindade. Mas os cristãos unitários não enxergam isso nesse texto. E neste vídeo eu vou passar para você mais informações a respeito dessa passagem que você talvez nunca tenha lido ou ouvido. O que talvez seja uma surpresa para muitos é que, embora a maioria das traduções da Bíblia contenham todas essas palavras, mesmo que com alguma variação linguística, existe forte evidência de que essas palavras não fazem parte do texto hebraico inspirado por Deus. Por exemplo, a tradução mais antiga das escrituras hebraicas é a Septuaginta grega. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Quando a Septuaginta foi feita, evidentemente os tradutores possuíam cópias do texto hebraico, a partir do qual fizeram a tradução. O que a maioria das pessoas não sabe é que, dos 4 títulos que o menino Jesus recebe, a saber, Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre e Príncipe da paz, apenas o primeiro aparece na Septuaginta, mas os 3 últimos não constam nos manuscritos da Septuaginta. O texto da Septuaginta traduzido para português diz apenas isso, abre aspas, pois uma criança nos nasceu e um filho nos é dado, cujo governo está sobre os seus ombros, e seu nome é chamado o Mensageiro de Grande Conselho, pois eu trarei paz sobre os príncipes e saúde a ele. Fecha aspas. Aqui vemos que apenas um título é dado nessa passagem ao Messias, o de Mensageiro de Grande Conselho, que é similar ao Maravilhoso Conselheiro. Os demais títulos não aparecem no texto da Septuaginta. Isso é evidência de que o texto hebraico, que foi base para se fazer a Septuaginta, tampouco continha tais títulos. Alguns talvez argumentem que os tradutores da Septuaginta adulteraram o texto e omitiram os demais títulos do Messias. Porém, isso não passa de especulação. Nós devemos saber diferenciar opiniões de fatos. O fato é, a Septuaginta não contém tais títulos, e isso é o indício de que o texto hebraico inspirado tampouco continha tais títulos. Mas façamos uma análise agora, partindo do pressuposto que os tradutores da Septuaginta simplesmente decidiram remover tais títulos, e que de fato o Messias foi chamado de Deus forte e de Pai para sempre, ou Pai eterno. Significaria isso que o Messias é o Deus Supremo? Façamos a seguinte reflexão. Quando lados opostos debatem argumentos sobre um assunto, principalmente um assunto que envolve uma visão teológica, tal como é o caso, ambos os lados devem apresentar evidências. Mas quais evidências são fortes e quais são fracas? Uma evidência fraca é aquela que corre o risco de ser tendenciosa. Por quê? Porque quando alguém acredita fortemente em algo, essa pessoa tende a interpretar a evidência de acordo com aquilo que ela acredita, não de uma forma objetiva. Assim, o testemunho dela, em relação à evidência, tende a não ter peso ou força, pois evidentemente há a possibilidade de ausência de imparcialidade. Mas quando alguém defende uma ideologia específica e faz uma concessão, isto é, admite que, embora a pessoa acredite em algo específico, a evidência analisada não prova aquilo que a pessoa defende.
então o testemunho dela ganha força. Por exemplo, se eu acredito que Jesus não é Deus e afirmo que o texto de Isaías não prova que Jesus é Deus, o meu testemunho não tem peso. Entretanto, se eu acredito que Jesus é Deus, porém, eu admito que o texto não prova que Jesus é Deus, ou seja, eu admito que a evidência aponta algo oposto àquilo que eu acredito, aí então o meu argumento tem peso. Por quê? Porque eu não teria motivos ideológicos para fazer tal conclusão. Com base nisso, vejamos algumas citações de eruditos que, embora acreditem que Jesus é Deus, admitem que o texto de Isaías não prova isso. A primeira citação é da própria tradução ecumênica. Sobre o título Deus Forte, os comentaristas que acreditam que Jesus seja Deus admitem, abre aspas, esse título é com bastante frequência dado ao próprio Deus, mas se aplica também ao rei, que recebe de Deus o espírito de valentia, sendo que a adoção do rei por parte de Deus permite dar àquele um título divino. Fecha aspas. Isso significa que, embora tais comentaristas creiam que Jesus seja Deus, eles reconhecem que o título Deus Forte não significa isso, ou não prova isso. Se eu estivesse dizendo isso, o meu testemunho não teria força. Por quê? Porque eu não acredito que Jesus é Deus. Mas visto que esse testemunho foi dado por quem acredita que Jesus é Deus, então esse testemunho tem força. Vejamos mais um caso. Norman Geisler, teólogo protestante que acredita que Jesus é Deus, também admitiu sobre o título Pai para sempre, ou mesmo Pai da Eternidade. Ele disse, abre aspas, o nome Pai da Eternidade quer dizer que, tal como Pai amoroso, que tudo provisiona aos seus filhos, assim também Jesus nos ama e nos provisionou, dando-nos vida eterna. Fecha aspas. Esta é uma admissão de que, embora o autor creia que Jesus seja Deus, ele entende que o título Pai da Eternidade não prova isso, mas tal título está relacionado, segundo o autor, com o caráter vivificante de Jesus Cristo como resgatador da humanidade. Muitos eruditos, porém, defendem que esses títulos provam que Jesus é Deus. Mas em relação às pessoas que acreditam que esses títulos provam que Jesus é Deus, nós lemos na obra Expositor's Bible Commentary, abre aspas, existem razões sérias, no entanto, que nos fazem duvidar dessa conclusão e, embora defendamos firmemente que Jesus Cristo era Deus, nos impedem de reconhecer esses nomes como profecias sobre sua divindade. A parte traduzida Deus é frequentemente um título do ser divino no Antigo Testamento, mas, literalmente, significa apenas poderoso e é aplicado por Ezequiel, em Ezequiel 31:11, a Nabucodonosor. Devemos hesitar, portanto, em entender por esses nomes um Deus no sentido metafísico da palavra. Fecha aspas. Ao ler este comentário bastante honesto, entenda que ele não foi feito por alguém que defende que Jesus não é Deus, mas por alguém que acredita que Jesus é de fato Deus e que, apesar disso, reconhece que o texto não está dizendo que Jesus é o Deus Supremo. Este é um testemunho de peso. Com base no que vimos aqui, não podemos fugir da conclusão de que o texto de Isaías 9:6 não deve ser usado para argumentar que Jesus é o Deus Supremo. Agora você já possui a informação correta. O que você fará com essas informações caberá a você decidir. Um grande abraço e até a próxima.